Sei que o que eu vou falar aqui pode parecer completamente novidade ou uma surpresa para muitas pessoas, mas a pandemia ainda não acabou. Sim, eu sei que é chocante, que para muitas pessoas essa informação é nova, mas para outras, e eu espero que seja a maioria, o isolamento social ainda é o que está valendo. Seja por conta da aula à distância, do home office ou porque você só sai para cumprir as suas obrigações, eis aqui algumas dicas e segredos que eu tenho para compartilhar sobre produtividade. Você tem que fazer para ser mais produtivo é entender bem como funciona a produtividade. Eu já até falei isso em outros vídeos anteriores, mas ser produtivo não significa fazer muitas coisas no dia. Muito pelo contrário. Ser produtivo significa fazer aquelas coisas que você se propôs a fazer. Se você decidiu que era dia de fazer 10 coisas, você só vai se sentir produtivo se cumprir aquelas 10 coisas. Ao mesmo tempo, se você tiver decidido fazer uma única coisa e você cumpriu com essa função, você foi sim produtivo. Existem duas maneiras, então, de melhorar a sua produtividade de acordo com isso que eu falei aqui agora. A primeira é fazendo uma lista de todas as coisas que você precisa fazer todos os dias. Eu faço essa lista e funciona demais pra mim. Eu acordo, tomo café e me posiciono no mundo. Eu pego meu celular e decido quais vão ser as coisas que eu vou fazer hoje. Importante aqui, eu não coloco apenas as minhas obrigações. Aqui no meio da minha listinha sempre tem coisas relacionadas ao meu tempo de descanso, meu autocuidado e qualquer outra coisa que eu queira fazer. Isso foi algo que eu comecei a fazer quando eu me sentia muito improdutivo. Certas coisas eu vou querer fazer no dia e eu não posso me privar dessas coisas e muito menos me sentir culpada porque eu fiz elas. Então eu vou colocar assim coisas não tão importantes e coisas referentes a meu bem-estar, porque isso faz bem, e 2, eu não preciso me sentir culpada por fazer algo que eu queria. A listinha de tarefas, ela funciona demais. Eu coloco pequenas coisas e no fim do dia eu me sinto super satisfeita porque eu fiz elas. Cuidado, você não precisa colocar aqui todas as coisas do mundo. Se você não se dá bem com listas, porque no final do dia ver aquele monte de coisas a fazer que você não fez vai acabar te dando uma certa aflição ou uma frustração, outro método que existe para poder colocar essas metas no seu dia é acordar todo dia com um propósito. Nem que esse propósito seja descansar. Então, a partir do momento que você decide qual vai ser o objetivo principal do seu dia, você precisa focar nesse evento principal. Se você não conseguiu fazer as coisas secundárias, tudo bem. O mais importante você fez. E isso é ser sim produtivo. Claro, eu sei que você não quer só fazer as coisas principais. Os outros objetivos secundários também são importantes. Então, vem aqui a minha segunda dica. Produtividade tem tudo a ver com planejamento e organização. Simultaneamente, produtividade nada tem a ver com tempo. Isso porque ele é uma variável muito difícil de se mexer. O tempo é fixo e ele acaba enganando a gente de certa forma. Às vezes a gente tem essa sensação de que o dia passou correndo, outras vezes parece que a hora simplesmente não passa. Então a minha dica para poder melhorar a sua produtividade é parar de se importar somente com o tempo. Não estou dizendo para você ignorar o tempo, mas a sua principal variável precisa ser a sua energia e sua capacidade de fazer as coisas. Ao se planejar, faça isso sem pensar nos horários e o tempo que você vai gastar para cada tarefa. Claro que isso é importante e quando eu vou falar especificamente de planejamento, vocês vão entender exatamente por quê. Falando somente sobre produtividade, o que você mais precisa notar é a sua capacidade de realizar as suas tarefas. Não adianta nada você ter os horários muito bem feitos para cada coisa se você simplesmente não tiver energia para poder resolver isso. Então, se você quer ser mais produtivo, a melhor maneira de fazer isso é entender bem quais atividades, quais tarefas, quais aulas, o que for. O que é aquilo que vai demandar mais energia, um esforço maior seu, e quais são as coisas que você consegue fazer com facilidade. Tente encontrar uma maneira de mesclar ambas as coisas, ambos os tipos de esforço. Colocar muitas tarefas difíceis em um só dia é receita fácil para chegar de noite se sentindo super improdutivo, incapaz de fazer as coisas que você mesmo decidiu, mas outras 1000 coisas que acabam mexendo com a nossa autoestima. Tente ver aquilo que você é capaz de fazer e o que você realmente dá conta de resolver em um dia. Se for uma coisa enorme, certamente demanda mais de um dia para fazer. Tenta dividir isso em pequenas partes para você não ficar sobrecarregado. Aqueles dias que você tiver menos obrigações, coloque tarefas maiores. Em compensação, aqueles que você já estiver cheio de coisas para fazer, é um dia que talvez não seja muito bom cobrar uma
uma produtividade muito absurda. Eu sei que se planejar e se organizar não é algo fácil, não dá pra simplesmente criar essa habilidade de um dia pro outro, e infelizmente eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso aqui agora, já que não é o nosso foco. Mas não deixe de se inscrever aqui no canal, porque semana que vem eu já volto com um vídeo específico para esse tema. Agora vem as duas principais dicas, que são as mais importantes e que a gente precisa mais do que nunca colocar em prática. Antes de qualquer coisa, o que você precisa fazer é ter uma conversa consigo mesmo. Você tem que acordar, respirar fundo, tomar um bom café da manhã e beber um copo d'água e descobrir como você está naquele dia, como você está se sentindo e o que você quer fazer. Porque não adianta nada você colocar 1 bilhão de metas pro dia se você simplesmente não está bem para poder fazer aquilo. Claro que, mesmo querendo ser produtivo, existe um ser preguiçoso dentro da gente, de forma que é difícil você acordar querendo fazer 1000 coisas. Você provavelmente vai acordar e pensar, cara, nem tô a fim de fazer nada hoje. Se eu pudesse, eu tiraria umas férias hoje, um feriado. Vou me dar um feriado. E é exatamente por conta disso que você tem que conversar consigo mesmo. Ontem eu fui muito produtiva. Será que hoje eu vou dar conta de seguir no mesmo ritmo? Quais são as coisas que eu sei que eu vou conseguir fazer sem me sobrecarregar? Tem 4 dias seguidos que eu fui produtivo. Será que não é o momento de descansar? Ou então, ontem eu não fui nada produtivo, não estou me sentindo motivado. Será que vale a pena colocar uma atividade difícil pra fazer hoje? E até mesmo, cara, hoje eu acordei me sentindo maravilhoso, eu vou fazer todas as coisas do mundo. Pode vir que eu vou estudar tudo aquilo que eu deixei acumular. Pense no seu dia anterior, na sua semana. Converse consigo mesmo sobre aquilo. A produtividade, o maior problema dela é que quando você não é produtivo, isso pode acabar te consumindo. Então você fica se sentindo culpado, desmotivado, a autoestima cai lá embaixo, tem diversos problemas relacionados a isso. Às vezes você poderia evitar, simplesmente entendendo como você está se sentindo. Cada vez que passa, essa conversa vai ficar mais fácil e você vai se entender ainda mais e vai conseguir se planejar melhor e ser ainda mais produtivo. E já que toquei nesse assunto, vou aproveitar para falar de outra dica também muito importante, que é não faça as coisas simplesmente por fazer. Não subestime a sua capacidade de se entender, de se autoconhecer. Ninguém melhor do que a gente mesmo para falar o que funciona, o que não funciona. O que eu mais sugiro nesse mundo é, se o dia de hoje funcionou pra você, foi um dia produtivo, pare e pense o porquê. O que você fez diferente dos outros dias que te fez bem? O que exatamente aconteceu que te fez ter um dia bom? E também o contrário, o que te fez ter um dia ruim? O que foi que deu errado? Foi algo seu, um erro que você cometeu? Ou foi algo que outra pessoa fez que acabou te afetando? O que eu preciso fazer pra me sentir mais motivada? Como que eu tenho que acordar pra poder tocar o resto do dia? Tudo isso são coisas que a gente dá conta de perceber e de replicar. Não deixe o seu dia ser uma obra do destino. Seu dia foi ruim porque o alinhamento dos planetas hoje te diz que isso iria acontecer. Infelizmente não tinha como você fazer nada. Amanhã eu espero que seja um dia melhor. Não deixe isso se tornar uma verdade na sua vida. Tome o controle do que te faz bem e do que te faz mal. Se deu errado hoje, você sabe que amanhã vai dar certo, porque você pode mudar isso, isso e isso. Deu errado hoje porque eu não prestei atenção na aula. Tá, amanhã você vai preparado para prestar atenção na aula. Isso são coisas que você pode fazer para mudar a sua produtividade. Quando a gente tem problema de produtividade, muitas coisas de fora afetam a gente. E quanto mais a gente se conhece e mais sabe o nosso processo individual de fazer as coisas, descobrindo o que faz bem, o que dá certo e o que dá errado, essas coisas de fora vão tendo cada vez menos impacto na sua vida. E nunca deixe de testar coisas novas. Se você percebeu algo que dá certo, segura isso como se fosse a sua vida e não deixe ir embora, porque a tendência é que te faça bem de novo. E por fim, não tem como falar de produtividade sem falar um pouquinho sobre procrastinação. Por isso, eu vou deixar aqui o vídeo de semana passada sobre procrastinação para vocês irem dar uma olhadinha enquanto não sai um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas e espero vocês até a próxima.